Em um dia, eles estão sendo a atração principal dos PLS. E no outro, desaparecem sem dizer uma palavra. Nenhum comunicado à imprensa, nenhuma saída do enredo, nenhum vazamento nos bastidores. Simplesmente desaparecem. A WWE já apagou discretamente mulheres de seu elenco antes e, em alguns casos, os motivos eram tão delicados ou controversos que a empresa as enterrou completamente. Hoje, estamos abrindo a cortina sobre as proibições que ninguém deveria questionar. Vamos começar com Sable, uma das maiores estrelas da Attitude Era. Ela entrou para a WWE em 1996 e teve um crescimento vertiginoso quase da noite para o dia. Sable não era apenas um colírio para os olhos, ela se tornou a segunda campeã feminina da história e alcançou um nível de fama que a maioria das lutadoras da época nem sonhava. Mas, em junho de 1999, bem no auge de sua popularidade, ela saiu e entrou com um processo de os 110 milhões contra a WWE. E o que havia nesse processo? Era uma loucura. Sable acusou a WWE de assédio sexual constante, condições de trabalho inseguras e de ser pressionada a se expor na televisão. Mas isso não era tudo. Ela também alegou que alguém espalhou fezes em seus pertences pessoais. Sim, fezes humanas de verdade. Além disso, ela disse que os lutadores masculinos faziam buracos nas paredes do vestiário feminino para que pudessem espioná-las enquanto se trocavam. Foi explosivo. Então veio a reviravolta. O bom e velho Jim Ross sugeriu que o processo não era realmente sobre maus tratos. De acordo com JR, Sable viu o tipo de dinheiro que ela poderia ganhar fora do ringue. Capas da Playboy, negócios com mercadorias, programas de entrevistas. De repente, a luta livre não parecia mais tão atraente. Ele chamou a coisa toda de um chute nas bolas. Apenas 2 meses depois, o caso foi discretamente resolvido. Como parte do acordo, Sable abriu mão do nome e foi supostamente banida da luta livre por 3 anos. Mas isso é a WWE. Você já sabe o que aconteceu depois. Em 2003, ela voltou. E não apenas voltou, ela entrou diretamente no mesmo tipo de histórias picantes pelas quais havia processado a empresa. Então, por que Vince McMahon a traria de volta depois de tudo isso? Alguns fãs acham que a resposta é simples. Se Vince acreditava que poderia ganhar dinheiro, o drama pessoal não importava. Uma pessoa disse isso da melhor forma. Trazer alguém de volta depois de uma briga fez com que Vince sentisse que havia vencido. E, no entanto, avançando até hoje, parece que o nome de Sable está sendo discretamente apagado. Quando Torrie Wilson foi introduzida no Hall of Fame em 2019, ela não teve permissão nem mesmo para mencionar Sable durante seu discurso. Alguns dizem que é por causa do casamento de Sable com Brock Lesnar. Mas, sinceramente, ninguém sabe ao certo. E quando você olha como a WWE tratava as mulheres nos bastidores, isso começa a fazer sentido. Ex-escritores compartilharam histórias de discriminação de gênero. Eles alegaram que as funcionárias eram tocadas de forma inapropriada, ignoradas quando se queixavam ao RH e até mesmo instruídas a não tocar no assunto novamente. Portanto, talvez a ação judicial de Sable não tenha sido apenas um escândalo que virou manchete. Talvez tenha sido a primeira vez que a cortina começou a se levantar. Agora vamos falar sobre Paige. A história de Paige é difícil, porque ela tinha tudo. Com apenas 21 anos de idade, ela se tornou a mais jovem Divas Champion da história da WWE. Ela teve os títulos do NXT e do WWE Women's ao mesmo tempo. Todos pensavam que ela era o futuro da divisão, mas entre 2016 e 2018, tudo desmoronou. Tudo começou em agosto de 2016. Paige foi punida com uma suspensão de 30 dias por violar a política de bem-estar da WWE. A princípio, isso não parecia muito incomum, mas então as pessoas notaram algo estranho. Seu namorado na época, o ex-campeão da WWE, Alberto Del Rio, foi suspenso exatamente no mesmo dia. Os fãs começaram a fazer perguntas. E apenas 2 meses depois, ela falhou novamente. Outra violação. Dessa vez, ela recebeu uma suspensão de 60 dias. Paige e sua família reagiram com veemência. Insistiram que não se tratava de uso de drogas e disseram que eram analgésicos receitados para uma lesão no pescoço. Seu pai até veio a público, dizendo que a medicação era aprovada pelo médico, mas ainda assim foi marcada pelo sistema da WWE. A WWE, de forma clara,
clássica, rebateu com uma declaração pública. Eles alegaram que Page testou positivo para uma substância ilegal, não para uma receita médica. Mas então veio a verdade. Em uma entrevista brutalmente honesta em 2017, Page expôs tudo. Ela disse que parecia um colapso total no estilo Britney Spears. Ela se envolveu em festas, bebidas e drogas. Ela queria se encaixar, queria se sentir bem, mas as pessoas ao seu redor não eram amigos de verdade. Estavam ali apenas pelo dinheiro e pelo caos. E durante todo esse tempo, sua lesão no pescoço a manteve fora dos ringues. Isso a levou ainda mais à depressão. Em suas palavras, eu me sentia muito sozinha e estava sentindo muita dor no pescoço. Eu só pensava, isso é bom, mais uma vez será muito bom. Eu consigo fazer isso. Não sou viciada nessa pílula. E quando parecia que as coisas não poderiam piorar, elas pioraram. Em 2017, hackers vazaram fotos e vídeos particulares de Page na internet. O conteúdo incluía imagens envolvendo ela, Brad Maddox e Xavier Woods, do The New Day. Isso explodiu na internet. E como se isso não fosse ruim o suficiente, a WWE mencionou o vazamento em um segmento sem avisá-la. Posteriormente, Page disse que se sentiu surpreendida e humilhada, o que é compreensível. Mas o prego no caixão veio no início de 2018. Durante uma luta em um evento de amor, ela levou um chute nas costas de Sasha Banks e caiu com força. Acabou se revelando uma grave lesão no pescoço, ruim o suficiente para encerrar sua carreira, assim como aconteceu com Edge. Ela permaneceu na WWE por mais alguns anos em funções que não eram de luta livre, como gerente geral ou coadjuvante de talentos como Mandy Rose e Sonya Deville. Mas sua carreira no ringue da WWE estava encerrada e a história do retorno nunca aconteceu. A história de Chyna talvez seja a mais complicada e desoladora da história da WWE. Ela não era apenas uma lutadora, ela era uma força a ser reconhecida. A primeira mulher a lutar regularmente com homens, a primeira a ganhar o campeonato intercontinental, a primeira a entrar no Royal Rumble, e como membro fundador da D-Generation X, ela ajudou a definir uma das facções e eras mais icônicas da WWE. Mas nos bastidores, tudo estava desmoronando. Na época, Chyna estava em um relacionamento na vida real com seu colega Triple H, membro da DX. Isso mudou rapidamente quando The Game começou a se aproximar de Stephanie McMahon, filha de Vince, durante uma história. Mais tarde, Chyna disse que encontrou cartas de amor e, sem mais nem menos, tudo se desfez. Seu relacionamento terminou, assim como seu lugar na empresa, depois que ela confrontou Stephanie e Vince, que já sabiam o que estava acontecendo. Não se tratava apenas de um rompimento, tratava-se de política corporativa no mais alto nível. Triple H estava no caminho mais rápido para o poder e The Billion Dollar Princess era literalmente a realeza da luta livre. Um ex-escritor da WWE falou sobre como ele acidentalmente lançou a história que os uniu, sem saber que ela também destruiria a vida pessoal e a carreira de Chyna. Quando seu contrato chegou ao fim em 2001, as coisas ficaram feias. Segundo consta, Vince McMahon lhe ofereceu 400 mil reais por ano. Chyna pediu o 1 milhão, o mesmo valor que as principais estrelas masculinas estavam recebendo. O lendário Jim Ross chamou isso de ultrajante, mesmo considerando o poder de estrela de Chyna na época. Mas sua irmã revelou mais tarde que o acordo poderia ter lhe rendido muito mais por meio de produtos e pay-per-views. Chyna manteve sua posição depois que sua oferta foi rejeitada e ela saiu. Mas o que se seguiu foi uma queda dolorosa e pública. Reality TV, vício, problemas de saúde mental e, por fim, uma volta aos filmes adultos, incluindo o infame Backdoor to Chyna. Isso se tornou a desculpa não oficial da WWE para colocá-la na lista negra. Triple H chegou a dizer que não queria que as crianças pesquisassem seu nome no Google e encontrassem conteúdo inapropriado, mas é aqui que a hipocrisia dói. Val Venis literalmente interpretou uma estrela pornô na TV da WWE. Cheese-Pack, o amigo de Triple H na vida real, do The Click, que co-estrelou a primeira fita de sexo de Chyna, não sofreu nenhuma consequência. E a WWE continuou a incluir Mike Tyson, Donald Trump e Snoop Dogg, todos com vínculos com conteúdo adulto, no Hall of Fame. Mas Chyna, ela foi deixada de lado. Sim, ela finalmente foi incluída em 2019, mas apenas como parte da D-Generation X. Naquele momento já era tarde demais. Ela havia falecido 3 anos antes e nunca pôde ouvir os aplausos. Ela nunca recebeu a homenagem que merecia e suas flores enquanto
enquanto estava aqui. E se sua carreira nas telas foi controversa, não foi nada comparada à reação nos bastidores. Por exemplo, Ken Shamrock, ex-astro da WWE e do UFC, disse certa vez que um dos motivos pelos quais ele saiu foi porque não queria lutar com Chyna. Ele disse que isso ia contra seus valores pessoais. My own personal thing was I just didn't want to get in the ring with Chyna. Portanto, mesmo quando ela estava rompendo barreiras, havia pessoas dentro da WWE que estavam silenciosamente se opondo. Os fãs ainda argumentam que ela merecia uma indução solo, e eles têm razão. Chyna derrubou barreiras para todas as mulheres do plantel atual. Ela redefiniu o que uma mulher poderia fazer em um ringue de luta livre. E pagou o preço por não se encaixar nos moldes da WWE na época. Ela merecia mais. E no fundo, a WWE sabe disso. Até mesmo os mais altos. Agora vamos falar sobre uma das saídas mais silenciosas e dolorosas da história recente da WWE, a súbita aposentadoria de AJ Lee em 2015. A Jota não era apenas boa, ela era incrível, um reinado recorde de 295 dias como Divas Champion, a favorita dos fãs, e uma das poucas mulheres que se destacaram em uma época em que a WWE dava restos à maioria da divisão. Mas sua carreira de conto de fadas não terminou com uma comemoração. Terminou em silêncio. E por trás desse silêncio, havia uma tempestade se formando em torno de seu casamento com CM Punk. É aqui que a coisa fica complicada. Em abril de 2015, AJ Lee anunciou que estava se aposentando da luta livre profissional. A história oficial era de que isso se devia a lesões no pescoço. Mas, de acordo com o Wrestling Observer, isso foi apenas um disfarce. A verdadeira questão era, na verdade, o conflito legal entre a WWE e CM Punk, seu marido. Um ano antes, Punk deixou a empresa em termos amargos e atacou a WWE no podcast de Colt Cabana. Ele os acusou de grave negligência médica. Lembre-se de que a WWE o havia demitido no dia do casamento dele e de AJ Lee. Não foi coincidência. Então, o próprio médico da WWE, Chris Amann, processou Punk por difamação. E sem mais nem menos, a Jo se viu presa no meio do caminho. Ela não havia feito nada de errado, mas estava casada com o cara que a WWE agora via como o inimigo público número 1. E foi aí que a máquina corporativa começou a apertar os parafusos. Relatos dizem que AJ Lee teve que chamar sua saída de aposentadoria, apenas para se livrar de seu contrato. Não foi uma liberação, não foi uma separação mútua. A WWE não a queria por perto, mas também não queria deixá-la ir embora de forma limpa. Até Jim Ross disse que não estava surpreso, chamando a situação dela de desconfortável, depois do que aconteceu com Punk. Mas aqui está o ponto crucial. Pouco antes de sair, AJ fez algo que a WWE definitivamente não gostou. Ela criticou publicamente Stephanie McMahon no Twitter por causa da desigualdade salarial, apontando como a WWE pregava o empoderamento das mulheres enquanto pagava às suas estrelas femininas uma fração do que os homens ganhavam. Stephanie tentou se mostrar tranquila. Ela a agradeceu por iniciar a conversa. Mas vamos ser realistas, esse tipo de calor não desaparece nos bastidores. AJ Lee foi embora em silêncio, sem despedida, nenhum vídeo de homenagem, simplesmente se foi. Mas, assim como seu marido, ela falou o que queria antes de ir embora. Agora, vamos falar sobre Gail Kim. Gail Kim teve o que pode ser o momento F this mais subestimado da história da luta livre profissional. Em 2011, durante uma Battle Royale ao vivo no Raw, ela não apenas perdeu a luta, mas eliminou a si mesma. Sim, ela simplesmente rolou para baixo das cordas e saiu, sem drama, sem hesitação, apenas um protesto puro, bem na frente das câmeras. E o mais incrível é que a maioria das pessoas nem percebeu isso na hora, o que fez com que seu argumento fosse ainda mais alto. Aqui está a história de fundo. Gail Kim foi facilmente uma das mulheres mais talentosas que a WWE já contratou. Ela teve duas passagens distintas, a primeira de 2002 a 2004 e depois novamente de 2008 a 2011. Mas durante essa segunda temporada, ficou claro que ela já havia superado tudo. O desrespeito, a falta de tempo de transmissão, a forma como as lutas femininas eram sempre as primeiras a serem cortadas. Ela viu para onde estava indo. Alerta de spoiler, para lugar nenhum. E, naquela noite de 2011, ela simplesmente se cansou. Antes da Battle Royale, os
Os produtores lhe disseram para ser eliminada no primeiro minuto. Para seu crédito, foi exatamente isso que ela fez, mas à sua maneira. Ela se aproximou de Alicia Fox, disse a ela para vender e literalmente rolou para fora do ringue por conta própria. Segundos após o início da luta, sem mais nem menos, ela se foi. Foi uma rebelião silenciosa, sem promoção, sem discurso. Tratava-se de enviar uma mensagem. E a reação da WWE foi quase mais insultante do que o tratamento que levou a isso. Ela contou a John Laurinaitis o que havia feito e ele riu. Ele disse algo como: "Sim, ouvi dizer que foi uma grande merda. Não houve multa, nenhuma suspensão, apenas indiferença." Mais tarde, Gayle King disse: "Se tivesse sido um dos homens que se eliminou, ele teria sido punido. Mas como foram as mulheres, ninguém se importou. Ela foi forçada a não cumprir o restante de seu contrato e acabou anunciando sua saída no Twitter. Olhando para trás, ela disse que acreditava que Vince McMahon simplesmente não gostava dela. E quando você percebe o quanto ela era subutilizada, é difícil argumentar. Mas Gayle King ainda não havia terminado. Ela voltou para a TNA e construiu uma das carreiras mais respeitadas na divisão das knockouts. Uma verdadeira lenda, mas ela fez isso em seus próprios termos. Agora vamos falar sobre a Sunny. A história de Sunny não é apenas trágica, mas talvez seja a queda mais dolorosa da história da WWE. Nos anos 90, ela estava em toda parte. A primeira diva de verdade. A pin-up original da Attitude Era. Em seu auge, ela era o ícone da internet. Em 1996, ela foi nomeada a mulher mais baixada do mundo, superando nomes como Pamela Anderson e Jennifer Aniston. Sim, isso é o quão grande Sunny era. E finalmente, em 2011, ela foi introduzida no Hall of Fame da WWE. Mas depois disso tudo, desmoronou. Para entender a espiral, é preciso voltar a 1998. Naquela época, a WWE já havia se cansado de seu comportamento. Sunny estava faltando a eventos, chegando atrasada e dando desculpas atrás de desculpas. Problemas com substâncias já faziam parte da história. A WWE pediu que ela fosse para a reabilitação, mas ela recusou. Então veio um dos momentos mais estranhos dos bastidores. Segundo consta, ela disse a Linda McMahon que havia sofrido um aborto espontâneo, mas não conseguiu fornecer nenhuma prova médica. Essa foi a gota d'água. A WWE a dispensou. E as coisas só pioraram a partir daí. Entre 2012 e 2016, ela foi presa várias vezes, 5 vezes, em apenas 4 semanas em um determinado momento. A maioria delas estava ligada a dirigir embriagada. Era um ciclo brutal de dependência, caos e manchetes. E a pior parte era que ninguém conseguia impedir isso. Mas então veio o capítulo mais devastador. Em março de 2022, Sunny causou um acidente de carro fatal enquanto dirigia sob efeito de álcool. Seu nível de álcool no sangue era 4 vezes maior que o limite legal. Havia uma garrafa aberta de vodka no carro e maconha em seu organismo. E um homem, Julian Lasseter, de 75 anos, perdeu a vida tragicamente por causa de seu comportamento imprudente. Em novembro de 2023, Sunny foi condenada a 17 anos e meio de prisão. De alguma forma, ela passou de rainha da internet a membro do Hall of Fame da WWE. E a presidiária. Talvez não haja nenhuma história da WWE mais trágica do que a de Sunny. Mas definitivamente existem outras histórias embaraçosas. A saída de Mickie James em 2021 não foi apenas mais uma liberação. Ela se transformou em um dos escândalos mais humilhantes pelos quais a WWE já teve que responder. Depois de décadas de serviço, várias disputas por títulos e uma base de fãs leais, Mickie James retornou à WWE na esperança de encerrar sua carreira com uma nota alta. Em vez disso, o que ela recebeu? Rejeição, desrespeito e, finalmente, humilhação pública. Em abril de 2021, depois de ser dispensada junto com várias outras pessoas, Mickie James recebeu um pacote da WWE. Dentro estavam seus pertences pessoais, enfiados em um saco de lixo preto. Seu nome estava escrito em um pedaço de fita adesiva colado nele. Ela postou a foto no Twitter e o Twitter explodiu. A reação foi imediata. Triple H e Stephanie McMahon correram para pedir desculpas públicas. E Mark Carrano, diretor sênior de relações com talentos da WWE, na época foi demitido por causa disso. Mas o fato é que essa não foi a primeira vez. Mickie disse que a mesma coisa aconteceu quando ela foi dispensada em 2010. E receber o saco de lixo pela segunda vez? Ela disse que a sensação foi como uma facada no coração em uma ferida aberta. Depois de tudo o que ela havia feito, a WWE literalmente
literalmente a tratou como lixo. E não foi apenas o saco. Durante anos, Mickie apresentou ideias, conceitos criativos reais, incluindo um show só de mulheres, algo que a WWE poderia facilmente ter defendido como está fazendo agora com o Evolution PLE. Mas suas ideias foram ignoradas todas as vezes. Ela queria contribuir, ela queria ajudar a construir o futuro. Mas a WWE só queria que ela se aposentasse e fosse embora em silêncio. O saco de lixo apenas tornou o desrespeito ainda mais oficial. Agora vamos falar sobre a única Melina. A saída de Melina em 2011 pegou muitos fãs de surpresa, porque, do ponto de vista externo, ela estava no topo. Ela tinha vários títulos, uma forte presença no ringue que aperfeiçoou ao longo dos anos e uma reputação de ser uma das melhores atletas da divisão feminina. Portanto, quando a WWE a dispensou, as pessoas ficaram chocadas. Mas nos bastidores, as coisas estavam complicadas. Os relatórios dos bastidores mostravam que era difícil trabalhar com Melina. Surgiram rumores sobre problemas de atitude. Ela foi até mesmo arrastada para o infame Tribunal dos Lutadores, da WWE, que, para aqueles que não sabem, é basicamente um sistema de justiça, de vestiário, administrado por talentos veteranos, porque ela supostamente se achava melhor do que o resto do elenco feminino. A situação ficou tão ruim que Lita a expulsou completamente do vestiário. E isso não foi tudo. Na época, Melina estava namorando John Morrison, mas também havia rumores de que ela estava tendo um caso com Batista. Isso só serviu para aumentar o fogo e torná-la um para-raios para o drama. Mas o fato é o seguinte: Melina negou a maioria dessas acusações. Ela disse que os rumores provavelmente vieram de pessoas que ela rejeitou romanticamente ou que não gostaram do fato de ela não ter jogado o jogo nos bastidores. E na luta livre, a política pessoal pode ser tão brutal quanto qualquer coisa no ringue. Então, será que ela era realmente o problema? Ou era apenas um alvo de inveja? De qualquer forma, sua queda em desgraça foi repentina e definitiva. Muito parecida com a de Candice Michelle. A saída de Candice em 2009 pode não ter sido um drama público, mas nos bastidores expôs um dos mais feios padrões duplos da WWE. Como ex-campeã feminina, Candice havia se transformado em uma artista legítima. Ela não era apenas uma modelo que se tornou lutadora, ela se dedicava ao trabalho. Mas depois de voltar de uma lesão, a WWE a dispensou discretamente. O motivo que lhe deram? Aparentemente, ela não parecia mais uma diva. Relatos da época afirmaram que os funcionários achavam que ela não tinha um corpo naturalmente magro e que manter essa aparência só ficaria mais difícil à medida que ela envelhecesse. Pare e pense sobre isso. Uma mulher que detinha o título máximo estava sendo expulsa não por causa do desempenho, mas porque seu corpo não se encaixava mais na lista de verificação estética da empresa. Enquanto isso, dezenas e dezenas de lutadores masculinos podiam envelhecer, ganhar peso, até mesmo ficar mais lento fisicamente, e ainda assim manter seus lugares no topo do card. O lançamento de Candice Michelle deixou bem claro: na WWE, esperava-se que as mulheres permanecessem jovens para sempre, perfeitas para sempre e magras para sempre. E se você não conseguisse atender a esses padrões de beleza ridículos e irrealistas, você seria expulsa, como Candice Michelle. Por falar em beleza, a saída de Kelly Kelly em 2012 não teve a ver com drama nos bastidores ou desempenho no ringue, mas sim com controle. Depois de anos na empresa, a garota tão simpática que foi nomeada 2 vezes estava pronta para seguir em frente. Ela não queria ficar presa a outro contrato de longo prazo com a WWE. Ela queria explorar a atuação, a carreira de modelo e o entretenimento fora dos ringues. Mas a WWE não estava interessada em flexibilidade. Queria ter controle total sobre sua carreira. Então, veio o ponto de ruptura. Kelly Kelly planejava lançar seu próprio calendário, algo simples que ela já havia feito antes. Só que, dessa vez, ele trazia fotos de lingerie. A WWE interveio e exigiu a aprovação final. Ela se recusou a desistir e, sem mais nem menos, foi liberada. Sem escândalo, sem despedida. Apenas mais uma mulher cortada por não se encaixar no molde. Sua saída deixou dolorosamente claro que a imagem amigável para as crianças da WWE e vinha acompanhada de restrições. E, especialmente para as mulheres, essas cordas eram bem apertadas, controlando não apenas o que elas faziam diante das câmeras, mas também quem elas poderiam ser fora delas. Agora, vamos falar sobre Rosa Mendes. O tempo de Rosa na WWE foi repleto de batalhas
batalhas pessoais, e não é exagero dizer que o reality show pode ter salvado sua carreira. Em 2013, ela foi retirada de uma turnê europeia depois que surgiram relatos de que ela estava bêbada durante quase toda a viagem. A WWE a mandou de volta para casa e muitos esperavam que ela fosse liberada em silêncio logo depois. Mas na verdade, não foi isso que aconteceu. Na mesma época, Rosa também estava lidando com problemas sérios em sua vida pessoal, incluindo abuso doméstico por parte de seu noivo, o ex-talento da WWE, Jackson Andrews. Foi um período caótico e profundamente vulnerável. E mesmo assim, ela não foi demitida. Por quê? Porque a E a queria para o Total Divas. De acordo com relatos, o emprego de Rosa foi poupado porque os produtores pressionaram para que ela fosse incluída no reality show. A WWE, tentando manter a parceria forte, a manteve no elenco. Sem o Total Divas, ela provavelmente teria sido demitida. É um duro lembrete de como a WWE às vezes toma decisões. A saída de Kaitlyn da WWE em 2014 foi repentina. Não houve drama, sem escândalo, apenas se foi. Mas anos depois, ela se abriu, e o que revelou foi de partir o coração. Kaitlyn disse que saiu porque realmente acreditava que estava prestes a ser demitida, mas mais do que isso, ela estava mentalmente em uma espiral descendente. Em suas próprias palavras, ela estava em modo de autodestruição. Ela falou sobre odiar a si mesma, sentir-se invisível e ver sua relevância se esvair semana a semana. Por trás das luzes e das histórias, ela estava desmoronando. Ela não foi liberada. Ela foi embora, mas não porque quisesse, porque achava que o fim estava próximo e não aguentava mais. Sua história é um lembrete de que nem toda saída vem acompanhada de polêmica ou manchetes. Às vezes, a pressão por si só é suficiente para quebrar alguém. A primeira saída de Maria Kanellis da WWE, em 2010, não foi como a maioria das pessoas pensa. Ela não foi demitida. Ela saiu porque pediu um aumento. A WWE disse não e foi isso. Então, ela retornou em 2017 ao lado de seu marido Mike Bennett, na esperança de um novo começo. Mas em 2020, durante os cortes orçamentários da era Covid, os dois foram dispensados. E a maneira como a WWE lidou com isso foi brutal. Maria estava com apenas 9 semanas pós-parto e ainda se recuperando do parto. Ela recebeu a ligação durante a consulta médica de seu filho recém-nascido. Em um momento, ela estava em um check-up e no outro, estava desempregada. Mais tarde, ela chamou isso de pesadelo e, sinceramente, quem poderia contestar? Apesar de toda a conversa sobre família e respeito, a história de Maria mostrou o quão fria a WWE pode ser quando as câmeras não estão rodando. Esquecemos de alguma mulher da WWE que foi banida sem explicação? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.